Olá, alunos de Filosofia do Direito, estamos aqui para o segundo vídeo da sétima aula do nosso programa, tratando sobre positivismo, né? Tratando sobre positivismo, sobre o princípio do positivismo no século XIX. Mas antes disso, vale a gente falar um pouquinho aí da experiência cientista, né? Do cientismo do final do século XVIII, que ele é muito importante para o desenvolvimento do positivismo. Naquele momento, havia a crença de que o saber válido está na realidade empírica, na realidade posta. Né? O saber válido ele depende da observação, né? Depende de você colher dados da realidade para que você possa entender determinada conclusão, para chegar a determinada conclusão. Isso nas ciências naturais e isso vem transportado para as ciências sociais. Né? Havia predileção de que seria possível um direito governado por métodos racionais, né? Métodos científicos, assim como acontecia nas ciências naturais. A gente viu isso, o direito entendido como ato de conhecimento, pressupunha que o direito estava dado e você precisava então, por meio de métodos lógicos, chegar a conclusões. Né? Você precisava conhecer algo que já estava dado ao invés de construir o direito. E essa ideia de cientismo, de que você pode aplicar métodos, traçar desenhos bastante objetivos, vai influenciar o direito e vai colaborar para a ideia de um direito hermeticamente pronto, né? Hermeticamente pronto. Muito embora na doutrina jurídica a gente vai desenrolar em algo que é produzido pelo homem, e você vai estudar aquilo que é produzido pelo homem, você vai entender, conhecer aquele objeto criado pelo homem. A proposta segundo a qual você pode aplicar métodos para entender o direito surge deste movimento, né? Surge deste movimento, né? E surge carreado aí por algumas necessidades do período, né? Por algumas necessidades do período, como a defesa da igualdade, a defesa da liberdade, a defesa da propriedade e o confronto com o direito do judiciário. Né? A gente lembra que no período anterior, na Idade Média, tanto na Baixa quanto na Alta Idade Média, a gente tinha um pluralismo jurídico importante, uma multiplicidade de direitos, que naquele momento, né, posterior à Revolução Francesa, não parecia tão adequado assim. Né? Uma série de direitos era muito direitos que se estabeleciam por castas, direitos que se estabeleciam por categorias, né, por grupos profissionais, né, por regiões. Então você tinha um direito numa região, outro direito em outra região. Isso não era muito interessante para a formação de um Estado que pretendia governar de maneira igualitária a todos e para um Estado que pretendia defender a propriedade como direito, um direito fundamental, né, do homem. Né? Então você imagina que no período medieval você poderia ter uma série de direitos governando uma mesma propriedade, né? Vários direitos de uso governando a mesma propriedade. Isso torna a propriedade bastante enrijecida, bastante difícil de você lidar com ela. Você não consegue dispor de maneira livre, né? Você depende de uma série de pessoas que detêm direito sobre aquilo ali. Então isso não é interessante. Você precisava então de um direito que simplificasse as coisas, né? Um direito que, além disso, fosse objetivo, né? Um direito que você pudesse saber aonde estava, né? Saber onde estava e que fosse de fácil leitura. Isso tudo vai dar origem à ideia de que seria possível concentrar o direito num instrumento, e esse instrumento vai ser a lei, né? Vai ser a lei, vai ser o código, né? E aí a gente começa a juntar algumas outras perspectivas, aquela perspectiva do direito como ato de vontade que precisa ser comunicado, precisa ser levado, as pessoas precisam conhecer com certa facilidade, vai dar as bases para essa ideia de que a lei deve estar no centro do ordenamento. Então você cria um conjunto normativo, esse conjunto normativo ele vai
para um papel, ele vai para a lei, ele vai para um objeto específico e a partir de então você encontra o direito nesse objeto específico, né? Você encontra todo o direito nesse objeto específico e deve se ater então a este objeto, inclusive o aplicador, inclusive o intérprete, né? Seja ele o doutrinador, seja ele o magistrado, ele deve se ater a este objeto. E aí vai se buscar aquela ideia de juiz boca da lei, o juiz que simplesmente lê a lei, o juiz que simplesmente reproduz a lei, e essa vai ser a ideia fundante aí do direito, vai ser, aliás, uma das ideias que compõem o direito no princípio do século XIX, né? No princípio do século XIX. Então, a lei surge como um direito novo, e aí é uma outra quebra com paradigmas anteriores, porque se acreditava durante muito tempo no direito imutável, no direito eterno, no direito universal, e agora você tem a produção de direito novo. Um direito que se sustenta pela autoridade de quem impõe esse direito, né? E aí faz-se a conexão com o contratualismo, né? Então a gente tem os representantes do povo, os representantes da vontade geral, e esses representantes colocam o direito. E esse direito é legítimo porque eles são, de fato, aliás, são pela construção jurídica, pela construção jurídico-política, eles são os representantes do povo. E aí, então, você tem um direito que deve ser obedecido, porque, na verdade, ele é o direito do povo, né? Nessa construção, o direito é do povo, ele deve ser obedecido por conta disso. Ele é legítimo porque é do povo e ele deve, então, ser obedecido por conta disso, não é? Então, essa lei, né, esse direito criado, ele passa a ser o centro do direito, ele passa a ser o centro do jurídico, você passa a ter o centro do jurídico. E quem vai estudar o direito tem que se limitar, então, a descrever esse objeto, né, descrever a lei, descrever o código. Então, você passa a ter ali vários doutrinadores que vão passar a comentar os códigos. Eles fazem comentários da lei, eles fazem comentários do código, porque não é tarefa deles criar o direito, não é tarefa deles questionar o direito, porque afinal o direito que está lá é direito do povo, é direito legítimo, colocado pela autoridade competente para isso, certo? E se o direito é legítimo, se ele é o direito do povo, então o doutrinador, o magistrado não deve contestá-lo, deve simplesmente tentar entendê-lo e aplicá-lo. A gente tem um momento então de interpretação bastante simplista, né? Interpretação literal, interpretação que vai valorizar os aspectos sintáticos principalmente, né? Deixando inclusive muito da semântica de fora, para simplesmente então reproduzir, né? Um direito reproduzido. Então a escola da exegese, basicamente, o que ela se propunha era fazer essa descrição, né? Era fazer essa descrição, fazer comentários acerca lá do Código Civil Napoleônico de 1804, iniciozinho do século XIX, né? Ela vai se estabelecer nesses parâmetros. Não que a escola da exegese, volto a dizer, seja a única escola positivista nascente, né, inicial. A gente tem escolas positivistas em outras localidades da Europa. Lá na Inglaterra, por exemplo, não focando tanto na lei, mas sim na criação dos magistrados. Então a gente tem uma transposição de autoridade. Se no direito francês e na escola da exegese a gente tem o legislador como autoridade competente para criar o direito, lá na Inglaterra a gente tem os magistrados, né? A gente tem os magistrados. E talvez na França esse paradigma tenha sido o paradigma legalista, né? A lei no centro do ordenamento, porque havia de fato uma certa desconfiança com as estruturas da magistratura francesa nos períodos anteriores, né? Tanto do ponto de vista da existência de corrupção, quanto do ponto de vista da grande diferença, dos embates ali que havia entre as mais diversas instâncias judiciárias. E aí então, na França se estabelece um direito bastante legalista e na Inglaterra se estabelece um direito também positivista, só que de outra matriz, né, uma matriz muito mais jurisprudencial, né, uma matriz muito mais jurisprudencial.
né? Então vai haver uma diferença bastante assinalável, né? O magistrado na Inglaterra vai ter um papel mais importante dentro do positivismo inglês, um papel mais importante, e na França um papel de mero reprodutor, né? Porque ele não tem a legitimidade do povo, né? Então a lei que é criada pelos verdadeiros representantes, ela sim está no centro do ordenamento. Mas para fechar, pessoal, o que caracteriza esse primeiro positivismo? Ele se caracteriza por um direito criado pelo homem, um direito objetificado, que será então reproduzido pelos aplicadores, né? Um direito que está legitimado, né? Um direito que está legitimado pela autoridade que o coloca. Quem é essa autoridade? O legislador. Por que ela tem essa legitimidade? Porque são os representantes do povo. Então é um direito que foca naquilo que está posto por quem? Pela autoridade, que é legítima para isso. E se o direito já está pronto, o direito já está criado por quem deveria ser criado, então ele apenas deve ser reproduzido pelos aplicadores da norma, tá certo? No próximo vídeo a gente vê um pouco sobre Kelsen e um pouco sobre Hart, né? E aí a gente chega no apogeu, no grande apogeu do positivismo já lá no século XX. Então, até lá, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!